caminho, e você sente adorando o nome do Senhor. Amém? Meus amados e queridos irmãos, o texto em que nós lemos, creio eu, que é de conhecimento de todos que aqui estão. É uma das histórias muito pregada da Bíblia Sagrada, porém, é algo que nos edifica, é algo que, se você for detalhar a mensagem, você aprende muito, principalmente com a perseverança deste homem que era cego fisicamente, mas não espiritualmente. O texto vai começar dizendo, aqui no capítulo 46, que Jesus indo para Jerusalém, o texto vai dizer que Jesus estava muito bem acompanhado. Quem era que estava acompanhando Jesus? Os seus discípulos e uma grande multidão. Jesus agora, o texto vai dizer que ele sai de Jericó e entra em Jericó. Por que que o texto se refere duas vezes a Jericó, pastor? Porque naquela oportunidade Jesus passa por uma velha Jericó, aquela Jericó que foi destruída na época de Josué. Qual era a nova Jericó? Era a nova Jericó, é uma Jericó nova, adornada, mais bonita, mais rica, construída pelo Império Romano. É por isso que o texto vai dizer que Jesus sai de uma e entra na outra. Entrando na nova Jericó, o texto vai dizer que ali havia um homem cego chamado Bartimeu. Bartimeu é uma palavra aramaica, é uma junção, louvado seja o nome do Senhor, aonde Bar significa filho e Timeu era o nome do pai do cego, era o nome de seu pai. O texto agora vai nos explicar que quando Jesus entra em Jericó, o texto é bem claro quando ele diz, louvado seja o nome do Senhor, que Bartimeu ouviu. Logo que ele ouve que Jesus estava passando naquela região de Jericó, ele começa a clamar, louvado seja Deus, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui já no versículo 47, eu já começo a aprender algo muito interessante com este homem que até então era cego. E qual é a primeira lição que dá para a gente aprender, pastor, com esse homem? Note que o texto é bem claro quando diz que ele era cego, mas só, pastor, que ele era cego e não era surdo. Era cego, mas não era mudo. Ele não podia ver até então Jesus fisicamente, mas quando ele ouviu, ele começou a atrair a atenção do Senhor usando a sua voz. Olhe para cá. Sabe por que que tem muita gente, irmãos, que perde a oportunidade de ser abençoado? Porque começa a reclamar, a murmurar daquilo que não tem e esquece de usar o que tem para atrair a atenção do Senhor. A Bíblia vai dizer lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, o texto é claro quando diz, contentai-vos com o que tem, eu nunca vos desamparei. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira lição que eu aprendo aqui com este homem, louvado seja Deus, Bartimeu, é que ele não reclama, ele não murmura, porque era cego, mas ele usa o seu ouvido, usa a sua voz e começa a chamar Jesus dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o primeiro recado pelo texto que deixo nessa oportunidade, para de reclamar porque a vida está difícil, para de murmurar por causa da peleja, comece a atrair a atenção do Senhor nessa noite. Ele não podia ver, mas ouvia muito bem. Ele não podia ver, mas a sua voz era boa. Ele começa a clamar. A palavra clamar significa se fazer notório, gritar em voz alta. A Bíblia agora, ela começa, louvado seja Deus, louvado, ela continua
a dizer acerca da história deste homem, que quando ele começa a clamar, muitos dos que estavam com Jesus mandaram ele se calar. Note que no versículo 48, enquanto Bartimeu clamava, o texto vai dizer que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. Bem no versículo 48, nós vamos extrair algumas verdades do texto. Primeira verdade: quem manda Bartimeu se calar é quem estava andando com Jesus. E quem anda com Jesus, não é função dele barrar ninguém, não é função dele mandar ninguém se calar, não é função dele botar barreira para quem precisa chegar até Cristo, não. Quem anda com Jesus, quem é discípulo de Jesus, tem que fazer o contrário, pastor: pegar na mão de quem está precisando da salvação, pegar na mão de quem está precisando ser guiado, pegar na mão de quem está precisando de um milagre e dizer: vamos ali, tu não está vendo, tu não pode andar, pois eu te levo até quem pode trabalhar ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Bartimeu começa a clamar, ele incomoda quem estava perto de Jesus, porque tem gente, graças a Deus, aqui nesse ministério não tem, mas por aí aonde eu ando um pouco, tem gente que ele não clama e impede os outros, não ora e não deixa os outros orar, não evangeliza e também não vai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não faz nada para Jesus e não deixa os outros fazer também. O texto vai dizer que quem manda Bartimeu se calar é quem estava andando com Jesus. E errado, porque quem anda com Jesus sabe que no nosso meio familiar do evangelho tem gente barulhenta, tem gente que é perseverante, tem gente que dá glória mais alto do que os outros. Ainda tem gente que diz que Jesus não é surdo. Jesus não é surdo, mas Ele quer ver a tua adoração. Olhe para esse crente bonito do seu lado e fala assim: crente, não, peraí, bora melhorar esse negócio. Olhe para ele ou olhe para ele e fala assim: crente, se tu não gosta de adorar, eu gosto. Então na hora que eu estiver adorando, ou tu te junta comigo, ou tu não me atrapalha. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, pastor? Nisson, não é responsabilidade nossa, obrigação nossa, mandar ninguém calar. Bartimeu não estava gritando qualquer pessoa. Bartimeu estava no intuito de atrair a atenção de Jesus. A primeira lição que nós aprendemos neste versículo é que quem anda com Jesus, não é função dele barrar ninguém de chegar até o mestre. A segunda lição que eu aprendo é que quando eles mandaram Bartimeu calar, Bartimeu gritou mais, gritando o quê? Filho de... tem misericórdia de... Pastor, por que que quando Bartimeu recebe a ordem para calar, ele não cala? Vou lhe explicar agora. Porque o foco de Bartimeu não era a multidão. O foco de Bartimeu não era os discípulos. O foco de Bartimeu era quem, igreja? Era quem, igreja? Então Bartimeu não estava ligando para quem estava mandando ele calar. Ele sabia, louvado, que Jesus estava passando e era o único na oportunidade que podia curar ele daquela cegueira. Então o foco de Bartimeu era Jesus. E quem tem foco em Jesus não para por causa de comentário, não para por causa de conversinha, não para porque alguém diz que louva mal, que canta ruim, que prega errado. Quem está focado em Jesus, ele
ultrapassa limites até atrair a atenção do Eterno. Eu já sinto a presença de Deus na casa. Ei, mantenha o teu foco em Cristo e não pare de clamar até Ele te atender. Oh, glória! Pastor, por que Bartimeu não para? Porque ele tinha foco. Bartimeu não para porque, igreja? E quem tem foco no que quer, só para quando alcança. Principalmente quando se fala em obra. Principalmente quando se fala em atrair a atenção do Senhor. O texto vai dizer que ele clama ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda há verdades no texto. E a terceira verdade que nós extraímos do texto é que há uma diferença em andar com Jesus como discípulo e andar com Jesus como multidão. Vou lhe explicar o porquê. No começo do texto em que nós lemos, no versículo 46, a Bíblia é bem clara quando diz que Jesus estava acompanhado dos seus discípulos e uma grande, e uma coisa é eu andar com Jesus como discípulo, e outra coisa é eu acompanhar Jesus como multidão. Por quê? Geralmente a multidão, irmãos, se você for pegar todo o contexto na caminhada de Jesus no seu ministério, você vai ver que todo o tempo Jesus estava cercado, sim ou não? Uns iam atrás de pão, outros de peixes, outros da cura, outros por curiosidade, outros querendo matar, outros querendo prender, e há uma diferença. Geralmente, quem vai atrás de Jesus como multidão, só vai atrás do que ele tem para oferecer. Escute isso. Se você for para o Evangelho de João, capítulo 6, o texto vai dizer que Jesus faz mais um milagre. Qual é o milagre que Jesus faz naquela ocasião, pastor? Ele multiplica os pães e os peixes. O texto é bem claro lá quando diz que Jesus alimenta muitos. Só de homens tinha 5.000, fora crianças e mulheres. Jesus ali alimenta todos, não fica ninguém com fome, porque teve tanta comida que sobrou. Os discípulos tiveram que pegar o cesto e sair colhendo, sim ou não? Se você for para João 6,60, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 6, o texto vai dizer que Jesus alimentou a todos. Porém, quando Jesus começa a pregar, o povo se levanta e sai. O povo se levanta, ainda sai murmurando, dizendo: nós que vamos ficar, esse homem prega duro demais, esse homem prega pesado. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que aqueles que estavam perto de Jesus saem dizendo: duro é esse discurso. Jesus olha para trás, quem tinha ficado? Os discípulos. Jesus olha para trás, quem tinha ficado? Igreja? Os discípulos. Jesus olha para trás e diz: vocês também vão? Eu costumo dizer, pastores, que Pedro era até ignorante, era até esquentado, mas não era burro. Quem responde à pergunta de Jesus? Pedro. Para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Aqui eu falo a diferença entre discípulos e multidão. A multidão geralmente só chega na hora do peixe. A multidão geralmente só chega na hora do pão. A multidão geralmente só vai atrás de cura. A multidão geralmente só vai atrás da porta de emprego. A multidão geralmente só vai atrás de Jesus quando a família está bagunçada, desestruturada. Geralmente a multidão só vai atrás de Jesus na hora que não tem o que comer ou quando não tem dinheiro para pagar a conta. Agora discípulo é diferente, pastor. Discípulo ele come o pão, discípulo ele come o peixe, discípulo ele é curado, e na hora que
que Jesus chama para a palavra da salvação, ele fica ouvindo o Raica mandou que levai e aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem multidão aí, pastor, eu vou falar. Tem multidão que só vai na campanha da vitória. Tem multidão que só vai na campanha da porta aberta. Tem multidão que só vai na campanha do milagre. Agora discípulo é diferente. Discípulo está na campanha da vitória, discípulo está na campanha do milagre, discípulo está na campanha da porta aberta, e no culto de doutrina ele está também. Só quem é discípulo levante a mão e dá glória. Só quem é discípulo levanta a mão e dá um aleluia. Só quem é discípulo e está seguindo a Jesus rumo a Jerusalém, exalta e engrandeça, mandai que levou-se a. Olhe para essa pessoa mais uma vez simpática e cheirosa do teu lado e fala assim: crente, tu é discípulo ou tu é multidão? Graças a Deus aqui não tem. Posso ouvir um amém? Aqui só tem discípulo, né, pastor? Graças a Deus. Esse negócio de povo só querer ir atrás de Jesus na hora da cura, irmão, só aparece na hora da campanha da vitória. Quando dá no culto de ensino que Jesus olha para trás, cadê o povo? Olha para ele, fale bem aí para ele aí, ó. Jesus vai olhar para trás uma hora. Não, fale para ele ouvir. Tu vem no culto de ensino, que na hora que Jesus olhar para trás, para ele te ver. A terceira verdade que há no texto é que há uma diferença em andar com Jesus como discípulo e como multidão. Ainda tem verdades no texto, pastor. Porque que quando o povo manda Bartimeu calar, ele não se cala? Porque Bartimeu não podia perder a oportunidade que Jesus estava no ambiente. Por quê? Se você for pegar a história, era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. Então, se ele não se manifesta, se ele não toma postura, Jesus ia passar e ele não ia ser. Por que tem gente que não é abençoado? Porque perde a oportunidade de Jesus. Vou dar só um exemplo. Ô Jesus, eu quero tanto crescer espiritualmente, o pastor chama para louvar, não vem. Ô Jesus, eu tenho um projeto na minha vida, o pastor chama para pregar, não vai. Vai crescer quando? Jesus está passando. Se não parecer para tomar atitude, Jesus vai passar batido. O texto vai dizer que Bartimeu clama. E quando ele clama, versículo 49, o texto vai dizer que Jesus parou. Fale comigo. Bartimeu clamou. Fale mais forte. Bartimeu clamou e Jesus parou. Note aqui que quando Jesus para, Jesus manda chamar ele, dizendo: ei, levanta, que ele está te chamando. Ou levanta-te, que ele te chama. Primeiro, Jesus não levanta, não chama ninguém para ficar caído. Jesus não chama ninguém para ficar sentado. Jesus não chama ninguém para ficar sem fazer nada. Segundo, Jesus, ele para. Mas só que para Jesus parar, aconteceu algo muito extraordinário aqui. Sabe por quê? Porque nessa base, segundo alguns estudiosos, tinha para mais de 15 mil pessoas seguindo Jesus. Era muita zoada. Como era que Jesus ia ouvir só mais uma voz? Porque às vezes o problema não é eu clamar, é a forma que eu clamo. Tem oração que Jesus não recebe porque só sai de boca para fora. Mas quando ela vem do coração, Jesus ouve até sem a gente falar.
Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13, o texto vai dizer: louvados, buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. A Bíblia vai dizer, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, o texto diz: entra no teu quarto, fala de intimidade, fecha a tua porta, ora em secreto, e em secreto Deus te responderá. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, Jeremias capítulo 33 e o versículo 3, e o texto é claro quando diz: clamas a mim e eu. Então quem clama tem resposta. Quem clama tem resposta. Quem clama tem resposta. E quando o clamor é sincero, Deus vai parar e ver a situação. Aleluia! O texto vai dizer que quando Bartimeu clama, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus manda o chamar, dizendo: levanta-te, tenha bom ânimo, ele te chama. Irmãos, eu vou falar algo aqui, não está no texto, é pensamento meu. Escute isso, não está no texto, é pensamento de pregador. O pastor sabe que quando a gente estuda, a nossa mente vai em várias direções. Agora eu imagino que Jesus chamou a mesma turma que mandou Bartimeu se calar. Imagine, ainda agorinha tinha uma turma dizendo assim: te cala, tu é enjoado, tu grita muito alto, tu está incomodando o mestre. Aí imagine agora Jesus chamando a mesma turma e dizendo: vá lá, traz ele aqui para mim. Como é que não ia chegar a cara dessa benção? Hein, pastor? É a mesma coisa, vou dar só um exemplo, graças a Deus aqui não acontece. É a mesma coisa de eu passar o dia todinho falando mal do pastor, da liderança, do meu irmão do lado, e de noite eu precisar dele. Oh Jesus, dê um glória, irmãos, porque assim eu vou pensar que Deus está falando contigo. Se tu não der glória, eu vou pensar que Deus está falando contigo. Aí eu passo o dia todinho falando mal. Como é teu nome, varão? Fica de pé, crente bonito. Eu passo o dia todinho falando mal do Rodrigo. Quando é de noite eu ligo: ô Rodrigo, me ajuda. Como é que não vai chegar a minha cara lá, irmão? Antes de eu aceitar Jesus, minha avó, que hoje está no Senhor, ela falava muito: meu filho, tu tem a cara lambida. Quem já ouviu essa expressão aqui? Meu Deus, misericórdia. Ela gostava de falar isso para mim, pastor. Tempão de crente, de assembleia. Ela falava assim: meu filho, tu aceita Jesus? Ela falava, aí eu falava assim para ela: eu vou curtir mais um pouco. Depois ele: menino, tu tem a cara lambida, tu te ajeita, rapaz. Era mais ou menos a cara que estava chegando os cidadãos que tinham mandado Bartimeu se calar. É por isso que não é bom a gente entrar num processo onde a gente não sabe. É por isso que não é bom a gente entrar, louvado, em vida de pessoas, para querer atrapalhar o que eles procuram com Deus. Tem gente que quer se meter onde não dá. Escute isso. Se você não entende a forma que fulano adora, não se meta, deixe lá. Você tem todo o direito de ficar calado, mas quem adora e clame, louve e se espera, deixe lá, irmão. Não se meta, não atrapalhe. Tem gente que quer atrair a atenção de Jesus orando em silêncio, mas tem outros que é zoar dentro mesmo. Acabou. Deixe lá. Cada um tem sua forma de adorar. Uns louvam, uns oram em espírito, outros oram em voz alta, outros pulam, outros ficam parados, uns só choram, outros só levantam a mão. Cada um tem sua forma. Aí tem crente que se incomoda com os outros. Olha, eu uso adentro. Olha, para que isso? Aí depois Deus começa a falar com os lá dentro.
Deus começa a falar com o saltitante, Deus começa a falar com aqueles que só choram. Cada um tem sua forma de se expressar diante de Deus. A forma que Bartimeu tinha era de clamar. Ele clama e alguns se incomodam, mas só que Jesus honra, porque Jesus ouve ele. Jesus ouvindo, Jesus para. Jesus parando, Jesus chama. E quando ele se apresenta, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, o texto vai dizer que quando o cego vai levantando, uma atitude ele toma. Ele lança de si a sua. Que capa era aquela? Aquela capa, naquela ocasião, era uma autorização dada pelo Império Romano. Mendigo daquela época não é como hoje, infelizmente. A gente olha muita gente aí, debaixo de ponte, em beira de calçada, louvado seja o nome do Senhor. Mas naquela oportunidade, quem dominava era o Império Romano, e até para mendigar precisava ter uma autorização. A autorização vinha através de quê? Da capa. Alguns historiadores vão dizer que atrás da capa tinha uma frase escrita em latim: este homem é mendigueiro, miserável e depende de esmola. O texto vai dizer, versículo 50: nisso, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Bora lá. O que aquela capa representava para Bartimeu? Uma vida de miséria, uma vida de mendigueiro, uma vida desprezada pelos outros. Escute isso. Quando ele se levanta, note que ninguém pega a capa, é ele que larga. Sabe por que Bartimeu tomou essa atitude? Vou lhe dizer. Se você for para o versículo 52, o texto vai dizer que depois que Jesus cura ele, ele segue Jesus para onde? Para Jerusalém. Quando Jesus cura ele, ele segue Jesus para onde? Por que ele larga a capa, pastor? Porque lá em Jerusalém, escute isso, quem vai para Jerusalém não é preciso levar nada de Roma, não é preciso levar nada do Egito e não é preciso levar nada da Babilônia. Em Jerusalém, Jesus não vai dar capa. Em Jerusalém tem veste nova e veste resplandecente. Então aquilo que Roma dá, aquilo que a Babilônia dá e aquilo que o Egito entrega, não é preciso levar para Jerusalém, que lá não vai ter serventia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele larga a capa, e a capa também pode representar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, para nós, pecado, brecha. E note que quando Jesus chama ele, ele larga. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que Jesus vai arrancar de nós, sim ou não? Sim ou não? Mas tem coisas que eu que preciso abandonar. Uma Jesus tira, a outras eu deixo. Uma Jesus vai arrancar porque eu não vou ter força de largar. Mas outras, na hora que ele me chama, eu já tenho que fazer assim: isso aqui para onde eu vou não vai servir mais. Quem está entendendo, dê um glória. Quem está entendendo, dá um aleluia. Porque às vezes a gente olha uns crentes, graças a Deus aqui não tem. Posso ouvir um amém? Meu Deus, fraquinho demais. Posso ouvir um amém? Tem gente, pastor, que ele é doutrinado, Jesus fala, Jesus revela e não tem mudança. Eu vou falar, irmão. Parece que quanto mais conselho dá, pior vai ficando. Aí quando a gente vai chamar a atenção para melhora, o que o crente tem a frase já feita: Jesus está trabalhando. Quem já ouviu isso?
baixe sua mão, não diga quem foi. Mas só que eu entendo pela Bíblia que aonde Jesus trabalha tem mudança. Sim ou não? Então, não é para a gente falar assim, Jesus está trabalhando, é para a gente mudar. Então tem coisas, irmãos, que Jesus vai tirar, mas tem coisas que eu preciso abandonar. Por isso que lá em Marcos 8, 36 em diante, o texto vai dizer: e quem quer me seguir, tome a sua cruz. Isso se fala de renúncia, e renúncia não é Jesus que vai fazer, é nós que temos que tomar posição. Quando Jesus chama Bartimeu, ele larga a capa, porque ele estava indo para Jesus. E quem vai até Jesus não é preciso de capa, porque quem chega até Jesus tem veste nova. Ele se levanta e vai. Quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. Qual é a pergunta de Jesus? Perguntou-lhe ao cego: que queres que eu te? Que queres que eu te? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Em algumas traduções da Bíblia, que eu torne a ver. Por que que Jesus perguntou? Se ele já sabia que o cego queria ser curado. Porque tem gente que se acostuma com cegueira, pastor. Por mais que Jesus queira curar, ele persiste em ficar cego. Então tem coisas que Jesus pergunta: tu quer mesmo? Drobe sua atenção para cá. Vou abrir só um parêntese rapidinho. Se você for para em João 5, a passagem lá do aleijado que estava no tanque de Betesda, não é isso? O texto vai dizer que Jesus já sabia o tanto de tempo que aquele homem estava ali aleijado. Mas quando Jesus chega até ele, Jesus fala assim: ó, tu quer andar mesmo? Tu quer mesmo andar? Jesus pergunta. Mas Jesus já sabia que ele queria ser curado. Mas Jesus pergunta. Porque tem gente que se acostuma, irmão. Aí Jesus pergunta aqui para Bartimeu: o que é que tu quer? Tu me clamou, parei, mandei te chamar. Agora eu te pergunto: o que é que tu quer? Aí Bartimeu responde: eu quero ver. Ele foi bem taxativo e seguro na sua resposta: Senhor, eu quero. Irmãos, já pensou se Jesus parasse agora na nossa frente e falasse assim: o que é que tu quer? Tinha crente que ia se atrapalhar, pastor. Porque tem crente pede tanta coisa, irmãos, que ele nem se lembra. E tem gente que é muito, a mente muito vulnerável, é muito inconstante. De manhã ele quer, de tarde não quer, de noite ele quer outra coisa, de manhã ele já amanhece com outro pensamento. Aí fica ruim de Jesus trabalhar. Porque lá em Tiago vai dizer que tem coisas que a gente não recebe porque a gente pede mal. Então, quando tu entrar na presença do Eterno, seja num culto como esse, seja numa campanha de oração, seja num jejum, seja numa consagração, seja numa vigília, seja num evento, vá convicto daquilo que você quer que Jesus faça. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Tem irmã, que geralmente é a irmã que passa mais essas lutas, ela passa, vamos dizer, 10 dias orando: Jesus salva, liberta aquela benção lá de casa, Jesus. Oh, Jesus transforma. Eu não sei mais o que eu faço. Ela passa 10 dias orando, chorando, jejuando, para Jesus o quê? Transformar a peça. Menino bom. Quando termina a campanha, que o abençoado atribula, o que ela faz? Vai-te embora. Mas graças a Deus, nenhuma irmã faz isso.
eu creio que Jesus fica assim: tu quer que eu liberte? Tu quer que eu transforme ou tu quer que ele vá embora? Te decide. Porque tem gente que é inconstante, e quem é inconstante não recebe nada de Cristo. Então olhe para essa pessoa do seu lado e fale assim, ó, na hora que tu for entrar na presença de Cristo, vá com o teu pedido certo e segure ele até Jesus fazer. Bartimeu responde: eu quero ver. Jesus olha para ele e fala assim: vai, a tua fé te salvou. Mas se ele foi atrás de cura, por que Jesus falou de salvação? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus trabalha com prioridade. Jesus trabalha com o quê? A prioridade de Jesus para a nossa vida não é de nos curar, não é de nos enriquecer, não é de nos tornar conhecido aqui na terra, é de nos salvar. Estou falando em prioridade, não estou dizendo que Jesus não pode fazer, porque lá em Mateus 6,33 o texto é bem claro quando diz: busca primeiro o meu e a minha, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então quando eu priorizo o reino, pastor, ele prioriza as minhas vontades. Aí Jesus olha para Bartimeu e fala assim: vai, que a tua fé te... Porque o primeiro propósito da fé é para a salvação. O texto vai dizer: e em seguida ele volta a enxergar, ou ele vê, ou ele é curado. Eu acho interessante que quando Bartimeu é curado, a Bíblia vai dizer assim, ó, e ele seguiu Jesus pelo... Para onde é que Jesus está indo? Para onde é que Jesus está indo? Ele foi curado. Depois que ele foi curado, ele entra no caminho e segue Jesus. Sabe por quê? Olhe para cá. Porque só fica em beira de caminho quem é cego. Porque depois que Jesus cura, o lugar dele não é na beira sentado, o lugar dele é andando no caminho para Jerusalém. Pastor, o que é que o senhor quer que a gente entenda? Jesus já te curou, Jesus já abriu tua visão. Não é para você voltar a sentar lá na beira da calçada, é para você entrar no caminho e seguir Jesus até Jerusalém. Só fica em beira de caminho, irmãos, quem não pode andar. Só fica em beira de caminho quem é cego. Mas depois que Jesus cura, a função dele é seguir Jesus, é ir atrás de Jesus, é fazer a obra que Jesus faz, é pregar o evangelho, louvado é espalhar o ID. Se Jesus já te curou, se Jesus já te tirou da cegueira do pecado, é porque ele tem função para ti na obra. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a tua mão, que eu vou profetizar algo na tua vida. Andaca mandou que levai, o rabai, a sébia na gaiei. Jesus já te curou, Jesus já te libertou, Jesus já te tirou da beira do caminho, Jesus já te tirou da cegueira. Segue ele para Jerusalém, segue ele para Jerusalém, segue ele para Jerusalém. Prega, faz a obra, evangeliza, intercede, louva. Louvado seja o nome do Senhor, porque a tua função agora é entrar no caminho e seguir Jesus. Só quem está entendendo exalta, só quem está entendendo louva, só quem está entendendo lá quer mandar, mandou que levar, o rabaca mandou que levar, e a sé, Senhor, já vai renovando a tua igreja, já vai despertando a tua noiva. Aqui tem crentes, obreiros da tua obra, aqueles que se ondai que ele mandou camandar cavai e cala mandou que levar. Se alguém chegou aqui cego espiritualmente, cheio
Dai mandou que ele vai. Seja curado agora, curado agora. Aqueles que estão perdendo a visão do Evangelho, seja curado agora. Aqueles que estão perdendo a visão do ministério, seja curado agora. Aqueles que estão querendo perder, louvado, a visão da salvação, seja curado agora. Jesus te curou para tu andar, Jesus te curou para tu evangelizar, Jesus te curou para tu fazer o ID. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo graça, vai recebendo sangue, vai recebendo autoridade na tua vida. Santo, 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 santo. Eu vou te dar 1 minuto para tu dar glória, misturado com aleluia. Santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos, meu Deus. Vai curando a nossa visão. Alamaca mandou que ele vai. Aqueles que chegaram aqui, Senhor, com a visão tapada e não estão conseguindo ver a esperança que vem do alto, vai sarando, vai curando da visão, das pernas. Aonde tiver uma enfermidade, cura. Coloque esse crente nos teus caminhos, para ele seguir rumando a Jerusalém. Vai dando glória. Oi, que mandou que ele vai. Só você que já foi curado vai exaltando. Só você que já foi liberto vai adorando. Vai adorando. Jesus está no ambiente e Ele quer ouvir o teu clamor. Jesus está passando no ambiente. Atrai a atenção dEle, chama a atenção dEle, exalta o nome dEle, chama Ele para perto de ti. A oportunidade para ti é franqueada. Jesus quer fazer o milagre na tua vida hoje. Meu Deus! Você já foi curado, você já foi liberto. Lamandai assai. Jesus está te chamando, bora para Jerusalém. Lá tem obra para fazer, lá tem vida para evangelizar, lá tem vida para tu orar, lá tem vida para tu buscar para minha presença. Andei mandou que ela vai sentindo a presença do Eterno nessa noite. Ele está na casa, e aonde Jesus está tem renovo, aonde Jesus está tem vitória, aonde tem Jesus está tem batismo com o Espírito Santo, aonde a presença do Eterno está, crente não fica parado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele está dizendo nessa noite: eu te curei e te coloquei no caminho para tu fazer a minha obra. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É porque ainda tem crente que fala assim: eu não sei o que Jesus quer comigo. É porque ainda não procurou saber. Porque na hora que perguntar, Jesus vai dizer: ó, meu filho, o teu ofício na minha obra é esse. O teu ofício na minha obra é esse. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu não sei o que eu faço aqui na igreja. Chama o teu líder e fala: pastor, eu quero trabalhar na obra. O que tem para fazer? Que ele vai já arrumar um negócio para tu fazer na obra. Porque trabalho tem muito. Toda obra tem trabalho, irmão. Só não faz quem não quer. Então não saia daqui dizendo que tu não sabe o que Jesus quer contigo, porque tu sabe. Ele te chamou foi para trabalhar, Ele te chamou foi para evangelizar, Ele te chamou foi para pregar, Ele te chamou para testemunha viva na terra, que aí Ele salva, cura e liberta. Aleluia. Meu Deus.
Vamos orar? Vamos orar? Quem aqui já teve a visão aberta por Jesus? Levante a mão. Vamos orar. Santo. E eu quero que você ore comigo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, meu Deus. Toma o teu povo nessa noite. Toma a tua igreja nessa noite. Desperta os teus servos, desperta as tuas filhas, abençoa, ó Eterno, toma de conta. Eu quero aqui nessa noite profetizar sobre a vida de cada um renovo. Eu quero profetizar a vitória, eu quero profetizar o milagre, em nome de Jesus. Aqueles que chegaram aqui enfraquecidos, meu Pai, por causa da luta, da prova, da tribulação, vai fortalecendo ele, vai fortalecendo ela. Não deixa parar na beira do caminho, não deixa mais ficar sentado à beira do camanda calavai, urabacamandou que levai. Senhor, vai fazendo a tua obra, vai despertando a tua igreja, em nome de Jesus. Vai recebendo o renovo de Deus aí na tua vida agora, da glória, da aleluia. Andai, assai, assé, o da camandou que levai. Espírito Santo, vai agora tocando na vida de cada um, renovando, restaurando, vai sarando o coração ferido, a mente conturbada, espírito depressivo. Eu repreendo nessa noite toda depressão, toda opressão. E camanda, camandou que levai, e que leva sai. Espírito da verdade, santo, 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 santo. Anda, camandou que levai. Deus na obra, ele te quer de pé. Deus na obra, ele lhe quer de pé. Fique de pé e vai fazer a minha obra. Eu sou, ai, camandou que levai, aquele que determinou para ti, santo, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu te quero de pé, fazendo a minha obra, porque eu te cobrarei, diz o Senhor. Pregue, louve, ai, calamandou que levai. Tu disse para mim que ia dar um tempo, e eu te digo nessa noite, para ti não tem tempo. O teu tempo é na minha obra, fazendo a minha vontade. Eu sinto a graça, eu sinto a unção, eu sinto o poder de Deus no ambiente. Senhor, continua a dar força para cada um continuar orando, continuar clamando, continuar intercedendo. Levanta o teu povo fiel nesta terra para fazer a diferença. Eu profetizo nesta igreja o crescimento espiritual. Eu profetizo nessa igreja que por intermédio desse lugar, pastor, obreiros, vai ter salvação, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter milagre. Eu profetizo neste bairro a salvação. Andai que ele mandou que ele vai. Senhor, derrama uma unção sobrenatural nesse ambiente, na vida de cada servo que venha ser agora renovado, 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 renovado. Só quem está sentindo a presença do Eterno, em nome de Jesus, derrama uma unção que quebre todo jugo, toda barreira, todo teto de bronze, toda potestade do maligno, em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, candamando que ele vai. Sabe qual é o bom do ministério? É porque Deus sabe que a gente tira até do que a gente não tem, mas nada do que é investido no meu reino cairá por terra, diz o Senhor para ti. Calamanda, camando. Eu te conheço, diz o Senhor. Crítica todo mundo passa,
Falatório todo mundo passa, mas semente que é plantada com amor, eu retribuo, diz o Senhor. E eu te digo assim nessa noite: nada que saiu daqui, sem muitos saberem, cairá por terra, diz o Senhor para ti. Ou continua naquele altar de oração que tu reservou para mim dentro da tua casa, e lá muito ainda falarei contigo, diz o Senhor. Oi, camandou, quer levar aí. Santo Deus, abençoa a tua igreja, abençoa a tua noiva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem vai sair daqui abençoado, diga: aplauda o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória. Meu Deus do céu. Ao nosso Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Dalvan, pela vida da sua família. Que Deus continue abençoando a sua vida. Aleluia. Só reconfirmação, né, missionária? Quantos querem agradecer a Deus?